para vocês hoje. Vamos ali para o VIP. Novidades. Olha só, ontem eu estava falando sobre algumas coisas que eu estava pesquisando, eu mostrei para vocês sobre, né, raspagem, e veja, o que importa do teu segmento? O que tu queria saber do que está bombando ou não? Então, hoje podemos saber que nós temos entrando na geração do software 3.0, certo? E aí, nós tínhamos antigamente o software 1.0 que era escrito na mão, certo? Em qualquer linguagem. Por exemplo, eu fui um programador por muitos anos, depois eu trabalhei com banco de dados, infraestrutura de redes e tudo mais, né? E até imagem, essas coisas, mas a gente era um programador 1.0. E aí surgiu a versão 2.0, que foi, a gente tinha ferramentas que otimizavam o nosso código, certo? E essas ferramentas até poderíamos dizer que elas criaram até os no-code, né? Que nem o N8N e outros mais, o Make. O que nós estamos entrando? Nós estamos entrando numa nova era, onde que você vai simplesmente falar com as LLMs. As LLMs vão ser o sistema operacional. Então, se nós pararmos para pensar, eu sou da geração, certo, que nós tínhamos PCs e redes. Nós tínhamos as redes proprietárias, que era a Microsoft, Novell, etc., da IBM, de grandes empresas, né? E nós tínhamos a versão gratuita. A mesma coisa, né, no caso o Linux, open source pelo menos. Na versão do software 3.0, nós temos as LMs que são proprietários, que nem open source, o Grok, etc., etc., e nós temos as versões open source, que é o que a China está pegando. A China está colocando todas as versões delas de LLM como open source. Não sei se é uma estratégia só do ponto de vista deles, né, de evolução e focar em outras coisas, ou para derrubar, né, os negócios de empresas que nem as americanas, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma visão bastante interessante sobre isso, tá? Então, para isso, pessoal, ó, eu criei aqui um conteúdo para vocês entender a diferença delas três. O que acontece? Nós vamos cada vez mais dizer para o software 3.0, que é o Vibe Code, construir as soluções, certo? Então, veja só, se nós pararmos para pensar, né, hoje, por exemplo, quando tu compra um PC, tu vê o que tu vê no PC, num hardware. O que tu vê? Tu vê baseado à necessidade do software que tu vai usar. Então, tu quer ver memória, tu quer ver disco, tu quer ver placa de rede, placa de vídeo, certo? Isso muda com a versão nova, porque nós vamos querer saber das LLMs. Ela vai rodar em que servidor? Né? Ela precisa quanto memória? Qual é a janela de contexto que nós temos? Que é a memória dela que nós vamos trabalhar. Então, né, qual é o algoritmo que ela usa? Então, nós estamos entrando no modelo que é o sistema operacional vai ser as LLMs. Certo? Tudo bem, Lia? Boa noite. Então, é isso que vai ser. Quem conseguir entender isso, né, tem as vantagens e desvantagens com tudo isso aqui, certo? E a vantagem aqui é, né, nós temos uma vantagem da LLM porque ela leu toda a internet. Quando você fizer uma pergunta para ela, ela tem toda a informação. Tu só tem que saber perguntar. Ela gera qualquer código agora. Gera texto, gera imagem, gera vídeo, gera música, né?
E isso vai ser cada vez mais perfeito, né? O acesso vai sempre ser o quê? Apenas uma API, apenas uma chave, apenas um licenciamento. Eu não vou se preocupar mais com o hardware local, ao menos que eu sou o cara que crio, né, a LLM, que eu crio o serviço. Então, se nós pensarmos em vender software ou vender LLM, por exemplo, o pessoal que diz, eu quero vender SaaS, você vai ter que criar, então, um SaaS de LLMs, certo? Ou seja, se você olhar para frente um pouco, e você vai começar a dizer, eu vou desenvolver um software para daqui 2 anos, nós temos que pensar que tudo está mudando. Então você tem que fazer com que o teu software seja LLM, o teu software fala um protocolo chamado MCP. Provavelmente é esse caminho que vai se seguir. Assim como no passado tu dizia, eu vou fazer um software em quê? Para que sistema? Era para iPhone, para Mac, para PC, para web, né? Aonde que eu vou fazer o sistema? Para que sistema operacional? Qual é a linguagem que eu vou usar? Então isso está também mudando agora e você tem que estar atento para isso, senão você vai fazer o sistema e ninguém vai usar, certo? Então, eu acho que essa é a questão aqui que a gente podia pensar. E um outro ponto é, cada vez mais o teu sistema tem que ser autônomo, né? Então, aqui tem vários que estão falando sobre esse assunto, um deles que é o Andrei Karpathy, que é o cara que definiu no início do ano o termo Vibe Code, e ele estava dando uma palestra, né, na França, e eu fiz transcrição e daí peguei os conceitos que ele está passando. Vou mostrar para vocês sobre isso. E ele fala ainda que nós vamos estar ainda no controle como um maestro. Alex Mark, tudo bem? Beleza? Né? E que nós vamos delegar para a IA fazer tarefas repetitiva ou complexa que eu não quero fazer, certo? Que mais eu posso falar? O foco vai ser agentes, e aí quem vai otimizar os programas, veja o pessoal de marketing agora. O que vai ser o marketing do futuro? Eu vou ter que otimizar para que o meu sistema fala com outros sistemas. As pessoas não vão vir falar no meu site ou na minha, né, no meu e-comércio. Quem vai vir falar vai ser o robô deles. Então eu vou ter que desenvolver, certo? Um sistema que fala, né, que seja fácil para os robôs. Eu não sei se vocês lembram que a gente colocava, quando criou lá em 2000, criava o website, a gente colocava na raiz do website um arquivinho chamado robots.txt. E aí, né, quem sabe vai ter que ser criado llm.txt. Para quê? Para a gente buscar, ou que nem o RSS, né, que se tinha nos sites. Então, essas coisas todas vai ter que pensar, né, vamos ter que estudar para entender quando um robô fala com outro, com um MCP fala com outro, né, qual é a comunicação, certo? Então, todo esse conceito, né, de vibe coding, né, de configuração de LLMs, tudo isso vai mudar muito, certo? O que mais que eu posso falar? Ele falou sobre Iron Man, né, fazendo uma metáfora. E outra coisa também, né, a ideia de dizer que nós estamos no ano do agente, eu disse que não. Esse ano não é o ano do agente, esse ano ainda é o ano da automação, onde a gente vai começando cada vez mais desenvolver agentes, certo? Os agentes hoje são muito, né, muito rústico. Eles vão seguir o que nós estamos dando de prompt.
mas vai chegar um ponto que esse agente vai ter autonomia, certo? Então, isso é o resumo que eu queria falar para vocês. Deixa eu falar alguma pergunta, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo aí. Como eu faço para entrar no VIP? Basta tu ir lá na internet e digitar inema.vip, tá bom? Bom, deixa eu dar um... O calor tá grande aqui agora.